saiu o update 0.4 para o Devil May Cry 3 Crimson. E nesse vídeo eu vou mostrar algumas das mudanças novas que esta versão está trazendo. Olá meus jovens, eu sou o Dante Black e esse é o seu canal favorito para games de Hack and Slash. E saiu alguns dias atrás. Bem, na verdade já tem um mês que lançou essa atualização nova para a beta do mod Crimson, mas eu estive ocupado e não deu para fazer vídeo até agora. Daí eu fui dar uma olhada no YouTube e praticamente ninguém falou sobre. Então se ninguém traz, né, trago eu. Se você ainda não sabe o que é este mod, em resumo, ele moderniza completamente a gameplay do Devil May Cry 3, implementando elementos que só vieram a surgir em jogos mais pra frente na franquia, como a inércia do Devil May Cry 4, o Royal Guard consumindo o Devil Trigger quando você erra o bloqueio, assim como no Devil May Cry 5, indicadores visuais das sequências de ataques com pausa, assim como no DMC Devil May Cry, HUD novo, modos de câmera novos, multiplayer, ataques novos, entre outras dezenas de mudanças que eu já cubro em outro vídeo aqui no canal. E falando em outros vídeos do canal, tem um guia de instalação desse mod aqui já, e eu vou deixar o link dele aí embaixo na descrição. Este update traz várias mudanças e melhorias comparado à versão anterior, que era a 0.3b. Na verdade tem uma lista bem extensa com todas as mudanças lá no GitHub, mas eu vou falar aqui só das principais, né, das mais interessantes para você e para mim. E se você quiser dar uma olhada na lista completa, o link dela está na descrição também. E aproveite que o vídeo está começando para já deixar um like aí embaixo agora. E se inscreva aqui também, com o sininho ativado, para acompanhar todas as atualizações, guias e outros conteúdos que trago sobre diversos games de Hack and Slash aqui no canal. Então vamos lá! Já começando com uma melhoria excelente. Desde o DMK, que foi outro mod no qual o Crimson se baseou, quando você jogava umas 2, 3, 4 missões seguidas, ao iniciar a próxima, o jogo crashava. Daí você tinha que abrir o launcher de novo, abrir o DMC3 de novo, para continuar jogando. Quem joga bastante DMC3 com o DMK ou mesmo com o Crimson, acabou se acostumando com esse hábito do jogo, mas é claro que isso é bem irritante, e eles conseguiram consertar esse problema finalmente. Até onde eu testei, eu consegui ir desde a primeira missão até a missão 9 da Nevan sem parar, e o jogo não crashou nenhuma vez. Depois eu parei de jogar por cansaço mesmo, mas parece que de fato esse problemaço não existe mais. Foi consertado também um crash muito específico que fazia o jogo crashar ao você entrar em portais com o Doppelganger summonado no cenário. Eu mal uso esse estilo, então eu nem sabia da existência desse problema, mas ele foi consertado. Uma coisa que eu sempre sonhei que existisse em Devil May Cry 3 fosse uma maneira de forçar uma dificuldade, ou de forçar que os inimigos sempre ativassem Devil Trigger, sabe? Tanto para combos, quanto para ter um jogo mais desafiador mesmo. E finalmente adicionaram essas duas opções. Eu acho que a de forçar Devil Trigger já tinha desde o update anterior, eu não me lembro. Mas essa de forçar uma dificuldade é realmente nova deste update. E com ela, você pode começar um Bloody Palace já nas dificuldades altas, por exemplo, sem ter que esperar chegar lá nos últimos andares para ter um desafio decente. Consertaram os estilos desaparecendo ao upar ele da forma normal, isto é, sem ser comprando. Um mês atrás, eu vi esse problema pessoalmente, porque eu estava jogando com o Virgil em uma live, e toda vez que eu upava o estilo Dark Slayer, ele voltava pro level que estava antes, assim que eu passasse para outra sala. Com o Dante estava acontecendo a mesma coisa, e eu percebi que o mod consertou isso assim que eu abri o jogo com o Dante, porque os estilos que eu mais uso, finalmente estão no último nível que eu de fato desbloqueei. E sabe quando a gente chegava na batalha contra o Arkham, e a progressão das armas ainda estava igual à primeira missão do jogo? Isto é, você tinha apenas Rebellion e Ebony Ivory? Arrumaram isso, e agora o progresso Vanilla e Crimson estão parelhados. Também mudaram a opção de Character Switch para que agora ela venha desativada por padrão, ao invés de você começar o jogo e já poder ficar trocando de Dante para Virgil e vice-versa. Tem vários outros bugs menores que foram corrigidos,
mas esses foram os principais na minha percepção. Agora, uma adição nova que o DDMK já tinha trazido foi o modo Must Style. Para quem não conhece este modo, ele foi criado no DMC Devil May Cry Definitive Edition, e neste modo você só passa a dar dano nos inimigos quando atinge um determinado estilo. Pro Devil May Cry 3, essa opção foi portada para o modo Crimson, e nesse update agora você ganha Armor de estilo quando o seu Devil Trigger está ativo. Isto é, se você estiver batendo no inimigo e for tomar dano, ao invés de o ranking ir lá para baixo e você precisar ficar batendo nele um tempão de novo até recuperar o estilo para poder dar dano, você pode ativar o Devil Trigger quando você perceber que vai apanhar. Daí você toma dano, mas não perde estilo enquanto estiver jogando o modo Must Style. Houveram mudanças no modo multiplayer, mas eu quero detalhar mais elas em outro vídeo, falando só sobre o modo multiplayer deste mod. Então acompanhe o canal. Na câmera, fizeram uma mudança fundamental. Para a opção da câmera em terceira pessoa, no caso aquela que te segue o tempo todo que nem em Devil May Cry 5, em algumas salas ela vai voltar a ser fixa, para que ela não fique clipando pelas paredes que nem estava até então. Tem também várias mudanças específicas para o Dante e para o Virgil. Essas eu recomendo você dar uma lida se quiser entender cada uma das coisas, porque são alterações em valores, propriedades, e seria monótono eu detalhar cada uma dessas coisinhas num vídeo que é mais para um público geral. Mas algumas mudanças interessantes foram a adição de um Ground Trick para o Dante, que segue o mesmo input do Devil May Cry 5. Agora você pode cancelar o Stinger com Air Hike, ou mesmo Jump Cancel, o que inclusive gera inércia para você poder utilizar em outros ataques depois. A gravidade do Aerial Rave foi rebalanceada para que você não fique morando no ar para sempre durante esse ataque. E para o Virgil, ele também pode cancelar o Air Stinger com Jump Cancel, já que ele não tem Air Hike, né? Ou mesmo com o Trick, quando a opção de cancelar qualquer ataque com Trick está habilitada. Nos sons do jogo, tem vários sliders para você ajustar coisas individualmente, como BGM, som de armas ou inimigos, sons da troca de estilos, etc. E agora não tem mais duas vozes fazendo overlap quando você troca de estilos. E além disso, os clipes de áudio de quando o Dante faz a troca de estilos foram regravados pelo criador do mod. É a voz dele. E eu admito até que ele imita o Dante muito bem, ficou um trabalho bem feito. Teve algumas mudanças na interface, como esse contador de Red Orbs, alguns menus do Crimson utilizam mais fontes do Devil May Cry 3. Durante os combates, agora o jogo mostra os seus pontos de estilo acumulados e também tem um contador do tempo em que você está jogando o Bloody Palace. Este contador aí não é regressivo que nem o Bloody Palace do DMC4 e do 5. Não precisa ficar preocupado, porque você não vai perder por o tempo acabar. Ele apenas mostra o tempo que você está jogando o Bloody Palace. E essas foram as mudanças mais interessantes do mod. Comente aí embaixo as que você mais gostou, ou também alguma outra que você percebeu no jogo, ou que leu na página lá do Crimson e achou interessante também. Talvez teve algo legal que nem eu mesmo vi, e com você comentando, outras pessoas lerão. Como sempre, eu gostaria de agradecer aos membros do canal por me apoiar aqui na criação de conteúdo. Aqui foi o Black, e vocês me encontram no próximo vídeo. Até lá, Jackpot!